Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Polito e hoje estamos aqui com o João Pedro Bastos, Head de Estudos de Mercados Internacionais na PSR, que vai contar um pouquinho sobre um estudo concluído recentemente para a CAF, a Corporação Andina de Fomento, que hoje é conhecida como o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, e foi um estudo de descarbonização dos 18 países membros da entidade, a partir de um cenário de expansão de referência e um cenário de expansão considerando transição energética. O estudo vai, inclusive, contribuir para a estratégia de atuação da CAF agora, daqui para frente. Mas é melhor a gente ouvir o João Pedro Bastos explicando um pouco mais sobre esse estudo para a gente. João Pedro, obrigado pela participação com a gente aqui. E se você pode começar dando uma visão geral do que foi esse estudo para a CAF. Bom, boa tarde, Polito, boa tarde quem estiver aí nos assistindo. Esse estudo foi um estudo bem importante, a gente vê para a PSR. A ideia do estudo, justamente como você mencionou, foi traçar o que seria uma rota de descarbonização para os países, mas justamente com o cenário de referência e o cenário de descarbonização para ver quais são os esforços necessários para atingir a descarbonização em cada um dos países. Eles são bem diferentes entre si, né? Estamos falando de 18 países, desde países como o Brasil até pequenas ilhas no Caribe, passando por basicamente toda a América Latina. Então, o estudo envolveu desde um diagnóstico de como é o setor elétrico dos países, na parte física, na parte regulatória, quais são as brechas de desenvolvimento deles também, onde que os países precisam ali correr atrás, né? E acho que a principal parte, ou principalmente aqui onde a gente esteve envolvido ao longo dos últimos meses, foi na construção desses cenários de longo prazo, né? E para isso a gente realizou justamente esses cenários até 2050, uma modelagem que a gente vai falar em mais detalhe, quantitativa, bem robusta, para construir essa estratégia de descarbonização com o objetivo final de tanto dar o que seria uma rota para esses países, né, uma indicação, um documento que vai ter peso na atuação dos países, dos formuladores de políticas públicas, de uma forma geral, e para a CAF em particular, como eles podem atuar nessa transição, ou seja, financiando, investindo em projetos, em capacitação técnica e por aí vai. Então, tanto de uma forma geral, ser um documento poderoso em termos de política energética dos países, para auxiliar, e para a CAF em particular, como eles podem financiar e participar dessa transição energética. Bacana. Eu fico imaginando, né, os desafios que foram, justamente como você colocou, países tão diferentes, né? Brasil com dimensão continental, com uma matriz energética diferente, com outros países menores, ilhas. Quais são os principais desafios de fazer um estudo, 2 estudos para cada país, né, considerando as especificidades desses países, né? Sim. Então, bom, são algumas dificuldades ou alguns desafios. Primeiro, a parte de dados, né, de acesso aos dados. A PSR, e esse foi um ponto até diferencial na nossa proposta e, enfim, no nosso trabalho, que a PSR conta com uma grande quantidade de dados, de bases de dados, né, que a gente vem ao longo dos anos nutrindo de muitos desses países, não de todos, tá? Então, se a gente pensa em alguns países, fomos desde o zero, né? Se a gente pensar em Jamaica, Barbados, alguns países que a gente não tínhamos modelado, e hoje em dia temos. Então, também esse passo a mais nós demos em muitos dos países. Em outros, a informação às vezes não é pública, como alguns países da América Central, como o Equador, enfim, que a gente, através da CAF, conseguiu com as entidades o acesso a esses dados. Então, tem uma parte que é acesso aos dados. Tem outra parte que é realmente a questão regulatória, do funcionamento do setor também, porque, né, a gente quer fazer uma expansão que seja realista também. Então, como que esse setor funciona para a gente poder emular uma evolução dele que seja realista tanto para um cenário de referência e também para o cenário de transição. Então, requer também estudos nossos aqui, né, realmente uma atualização do funcionamento de cada um desses países para poder construir algo que seja realista e de fato útil. Bacana. E para elaborar esses cenários, né, que ferramentas vocês utilizaram para desenvolver os cenários? A gente usou aqui uma suíte de ferramentas da PSR, né? Então, principalmente o SDDP para simulação de sistemas, mas também o OptiGen como uma ferramenta central para realizar a expansão do sistema. Então, nossos estudos normalmente, né, de expansão, a gente utiliza o OptiGen para saber quais são as ferramentas, quais são os projetos que devem entrar no sistema de forma economicamente ótima, e depois faz uma simulação detalhada com o modelo SDDP. Bacana. E aí, feito tudo isso, quais os principais resultados foram obtidos? Sim. Bom, como saídas, assim, do modelo SDP de uma forma geral, né? E o SDP realmente é um modelo bem rico em quantidade de resultados que ele
proporciona, então são muitas saídas, mais de 400, mas o que foi de fato para o estudo, e até aproveitando também para mencionar, não falei na minha resposta anterior, mas que a robustez técnica desse trabalho com a SDP foi bastante avançada, foram cenários horários, estocásticos, com horizonte 2050, e os resultados então que o modelo provê são geração por tecnologia, custos marginais de operação, enfim, variáveis relevantes do sistema ao longo desse horizonte até 2050. Isso, assim, saídas do modelo. Agora, outros resultados, além disso, que são relevantes também, são justamente o plano de expansão, né, o plano de expansão da geração para cada um desses países e para cada um dos dois cenários, cenário base e cenário de transição, ou seja, quais são as usinas que devem ser construídas ao longo do tempo, segundo a metodologia. E também um resultado importante que a gente teve são as diferenças de custos, tanto os custos operativos como os dos custos de investimento, entre o cenário de transição e o cenário base. Porque aí justamente a gente consegue ver quais são os esforços necessários, tanto em termos de tecnologias, os investimentos e também o custo econômico financeiro de botar o plano de transição em prática. E um dos resultados até que a gente chama de Green Premium é justamente a diferença em dólares por megawatt-hora desse esforço do cenário de descarbonização. Bacana, você falando de custo, eu pensei nisso também. Eu ia te perguntar quais os principais desafios para os países que vocês analisaram, para os países alcançarem esse cenário mais interessante, né, do ponto de vista de transição energética. Penso em custos, como você mencionou, se há também questões regulatórias e de infraestrutura, né? Sim. A gente vê, são alguns desafios, colocando duas categorias principais. Falaria da questão regulatória, e que também varia muito entre os países. Então, se a gente tem como pensar no Brasil, às vezes no Chile, países que já estão com a matriz ou com a primeira fase da transição energética mais acelerada, países com eólicas, solares, ou até países que historicamente tinham centrais hidrelétricas, enfim, países que já avançaram um pouco nessa matéria, que têm leilões renováveis e que já estão com esse processo em prática. Os desafios são alguns, ou seja, o Brasil que a gente vem falando, de serviços de flexibilidade, como conseguir colocar mais renováveis no sistema, mantendo a segurança, e alguns países que estão antes, numa fase anterior, né? Ou seja, se a gente pensar em algumas dessas ilhas que estão começando a desenhar os seus leilões, até a PSR participou do desenho do leilão da Jamaica, são países que estão dando alguns passos que outros já deram. Então, há desafios regulatórios, mas eles não são nem os mesmos em cada um dos países. E essa parte regulatória também foi abordada, tá? Foi um outro entregável, mas que estamos trabalhando até em conjunto com a MRC, que é a empresa parceira da PSR, nesse projeto. Então, isso também está sendo abordado. Então, tem a parte regulatória, que a gente buscou, sim, ver, inclusive, como eu falei, para o cenário ser algo realista. E a parte de custos, que aí, realmente, cada país, dependendo da sua matriz energética, ou seja, países que já têm pontos mais adiantados, ou países que têm uma matriz hidrelétrica, que já provê uma boa flexibilidade ao sistema, às vezes os esforços são um pouco menores do que países de matrizes termoelétricas que têm praticamente que reconstruir o seu sistema ou readequar o seu sistema para chegar na descarbonização. Bacana. E agora, João Pedro, quais são os próximos passos desse trabalho com a CAF? Bom, então, a apresentação que a gente fez em Montevidéu, nela a gente basicamente apresentou os resultados da expansão, que é um dos marcos mais importantes do projeto, se não o mais importante. E a partir disso, a gente está agora documentando todos esses resultados que foram aprovados pela CAF. Então, realmente uma escrita de relatório mesmo, mas que vai ser um documento, como eu mencionei, que a gente vê como bastante importante ter isso documentado e isso ser um material de consulta também. E uma parte final do projeto, que vai estar aí ao longo dos próximos meses, relacionado com a estratégia de atuação da CAF. Então, a CAF, não só ali quais projetos ela pode vir a investir e tudo mais, mas como ela se posicionar como uma entidade relevante na transição, e até alguns elementos de como potencializar os resultados desse estudo. Então, através de divulgação, através de um livro, de um paper, elementos de divulgação e de realmente atuação desse estudo junto aos formuladores de políticas públicas dos países. Esse é um entregável formal e último desse projeto, que é, de fato, traçar essa estratégia de atuação da CAF e da potencialização do próprio estudo. Bacana. E, João Pedro, se você também podia comentar outros estudos semelhantes que a PSR fez ou tem feito, justamente também nessa questão de traçar cenários, pensando na questão da descarbonização. A PSR vem atuando bastante. Esse
esse é o tema não só do momento e do futuro e das gerações futuras, né? Então é um tema que a gente vê como muito relevante para o nosso setor e para a sociedade de uma forma geral. Acho que é o grande desafio, poderia dizer, da humanidade, um dos grandes desafios da humanidade no momento. E a PSR vem atuando bastante nesse sentido. Além desse estudo da CAF, que está abordando muitos países, fomos em bastante detalhe em alguns dos países. Por exemplo, fizemos o estudo aí coordenado pelo Rafael Pelmo para o Banco Mundial sobre a descarbonização do setor elétrico brasileiro, e deu muitas das ferramentas que a gente está aplicando hoje na CAF, todo esse processo, para o Brasil. Nós fizemos agora para o Peru, voltamos agora na semana passada de uma viagem para o Ministério, de um projeto financiado pelo BID, para a descarbonização do setor elétrico peruano, com um approach semelhante, de um caso base, casos de transição com alta eletrificação. Aí fomos até um pouco mais em detalhe, assim como o estudo do Banco Mundial. E também, o estudo que a gente está fazendo agora, que vamos apresentar hoje também sobre o setor mexicano, né, que também é um estudo de construção de cenários de longo prazo, não é propriamente de descarbonização, mas tem cenários com elementos de descarbonização, tem toda a parte de planejamento, um caso base, casos alternativos. Então, essa parte do planejamento, que está muito no DNA da PSR, e agora é muito difícil ter um estudo que essa não seja uma variável relevante, porque é o que todos os países estão mirando. Legal. Parabéns, Pedro. Muito legal o estudo, né, o tema. E agradecer a sua presença mais uma vez e agradecer também vocês que assistiram aqui no nosso bate-papo. Até mais. Obrigado.